Vamos lá. Peço ao nosso Deus e nosso Pai, como disse o salmista Davi, lá no Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijamo-nos nele. Que essas palavras possam ser para cada um de nós, ter um regozijo de Deus. As bênçãos de Deus possam nos acompanhar dia após dia. Todas as pessoas que vão ouvir e assistir sejam abençoadas com a palavra de Deus. Então, hoje a palavra vai ser lá em Atos dos Apóstolos 26, 1, que eles ensinam. Paulo, grande bênção do Evangelho. Paulo aqui, né? É uma grande bênção esse homem para o Evangelho. Isso sirva para um exemplo para cada um de nós. Então, disse Jesus, deve pedir ao Pai em meu nome. A defesa de Paulo perante Agripa, perseguição dos cristãos, que é Atos 26, 1 em diante. Depois Agripa disse a Paulo, é permitido que faça tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, tenho-me por virtuoso, ó rei Agripa, de que perante ti me encontro hoje para defender-me de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. E nós hoje, né? Quantas acusações temos, né? Temos que estar de acordo com a palavra, a obediência, para não sermos também acusados aqui, né? Especialmente, porque tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Ele tinha nessa época, Paulo, né, falando pelo rei, que ele tinha conhecimento. E nós hoje também temos o conhecimento de todas as coisas da mesma forma, né? Colocamos para nós hoje. Pelo que te rogo, me ouças com paciência. Minha vida desde a mocidade, como ocorreu desde o princípio em Jerusalém. Entre os da minha nação, todos os judeus conhecem. Eles me conhecem há muito tempo e, se quiserem dar este testemunho, eu vejo nós hoje a mesma forma, né? Temos que dar um bom testemunho. Podem dizer que, conforme o mais rigoroso grupo da nossa religião, fui fariseu, agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Estou aqui, e sou julgado. Mesma coisa hoje. Nós pregamos o evangelho e somos julgados por pessoas. Mas aqui está, como está falando. Seguindo a promessa que foi feita a nossos pais. Esse é o caminho. Nossas 12 tribos esperam alcançar tal promessa, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, sou acusado pelos judeus, porque se julga coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autoridade dos principais
do sacerdote, lancei muitos dos santos na prisão. É o que Paulo fazia, né? E quando os matava, eu dava meu consentimento, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, lugares, igrejas e assim por diante. Os forcei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras os persegui. Certo dia rumei para Damasco, aí chegou a transformação, né? Autorizado e comissionado pelos principais dos sacerdotes. Ao meio-dia, orei, vi no caminho uma luz do céu, veio aquela luz do céu, que excedia, vou virar a página aqui, o esplendor do sol, o qual me cercou e os que iam comigo com sua claridade, caindo todos nós por terra. E ouvi uma voz que me dizia em hebraico, Saulo, Saulo, e ainda era o Saulo, né? Por que me persegue? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Eu disse, quem és, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque te apareci por isto, para te por ministro testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te manifestarei. Quando ele levantasse por de pé, né? Para que ele ia ser esse testemunho como tem sido, né? E te enviarei, livrarei, melhor dizendo aqui, deste povo e dos gentios, a quem agora te envio para lhe abrir os olhos e se converterem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Nós temos que ter essa mesma fé em Cristo Jesus, né? Como teve, que é o caminho. Se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Aí o arrependimento. 5 grandes bênçãos do Evangelho. Primeira bênção, abrir os olhos. Segunda bênção, converter os homens das trevas para a luz. Terceira bênção, liberto do poder de Satanás. Quarta bênção, traz perdão dos pecados. A quinta bênção, dá uma herança. Atos 26, 18a. A santificação é por meio do Pai, de Cristo, do Espírito Santo, da palavra de Deus, da expiação. 3 coisas pregadas a todos os homens. Primeira coisa pregada, o arrependimento. Lá em Lucas 13, 3. Segunda coisa, convenção. Lucas 3, 9. Terceira coisa pregada, restituição ou prova de arrependimento. Mateus 3, 8. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Paulo pregava a ressurreição dos mortos e dos justos e injustos, a salvação, por meio de Cristo e não por meio da lei.
porque pregava o sangue de Cristo como o cumprimento de todos os sacrifícios necessários para a salvação. Todos eles que é necessário para a salvação, né? Que era tudo que estamos falando aí, né? Arrependimento, aceitação, morte e ressurreição de Jesus. O primeiro a ressuscitar e a garantia da ressurreição de todos os homens. Primeiro aqui foi Jesus, né? A ressuscitar. Cada um de nós tem essa garantia hoje, né? Nessa promessa feita da salvação de cada um de nós. Isto estava sendo julgado pelo judeu. Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto se não houvesse apelado para César. Agripa disse a Paulo: por pouco me persuades e me torna um cristão. Paulo disse: todos quantos hoje me estão ouvindo se tornem como eu um cristão. Veja aqui, que ele estava perante aqui, como ele disse aqui, Agripa e Festo estavam ouvindo ele, e por pouco também eles ouviram a Paulo e viram que ele estava falando com eles corretamente, como ele cria, como ele acreditava, confiava naquilo que foi entregue aos seus pais, como ele disse. E assim cada um de nós hoje que pegamos o Evangelho, temos sido até mesmo de uma forma ou de outra chamado como falsas pessoas que saíram de uma igreja, de uma religião e assim por diante. Mas é a palavra de Deus que vai julgar cada um de nós, meu irmão e minha irmã, cada um que está ouvindo e assistindo. Sempre eu estou dizendo, aquele que tem o bom conhecimento, siga ele, siga servindo a Jesus, crendo no que ele fez, E assim, aquelas pessoas que não têm o conhecimento, examine as escrituras, que é a palavra de Deus, a qual vocês vão ver que vão encontrar a vida eterna através de Jesus Cristo. Isso para cada um de nós. Então eu agradeço a Deus mais este momento, que é o dia do Senhor, como diz, cada dia, e regozijamos nele com a palavra. Que Deus possa sempre abençoar as pessoas, todos os dias de suas vidas e por fim a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é o desejo do meu coração, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém? E até um próximo vídeo, sempre querendo Deus. Amém.